Hoje trago-vos uma história que gerou uma loucura tão grande por causa de um mísero bilhete de lotaria e de uma senhora que mais valia continuar a fazer waffles. Hã? Bela história, acho que vocês vão gostar. Mas, antes disso, não podia faltar a nossa música. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto que tenho um quisto. É tão bom ser... não, assim não, meus caros. Isto não pode ser, é fado. Portanto... É tão bom ser pequenino e ter quem goste de nós. Prum, prum, prum. Acho que ficou... A protagonista desta epopeia chama-se Tonda, uma mulher nos seus 20 e poucos anos, a viver no Alabama, a trabalhar como empregada de mesa numa Waffle House. A vida dela era simples, dura, mas simples e sem grandes luxos. O tipo de vida que cada dólar conta e cada turno parece durar uma eternidade é daqueles trabalhos que é muito bom quem dê a gorjeta para tornar ali mais chorudo o ordenado no fim do mês. E é nesse momento desta história que entra Edward Seward, um camionista habituado a parar naquela Waffle House. Um homem que, por razões que só ele saberá dizer, não é? Tinha o hábito particular e peculiar de deixar bilhetes de lotaria como gorjeta. Não era quando o rei fazia anos. Ele deixava sempre que ele ia lá, deixava um bilhete de lotaria com uma garçonete, uma empregada de mesa. Ou como em alguns trabalhos dizem, RPs ou relações públicas. Tudo a ver. Era uma mania que ele tinha. Talvez fosse apenas uma forma de lhe evitar gorjetas decentes. Mas nesse dia, em 1999, Tonda atendeu. Ele come, paga e deixa-lhe um bilhete. E ela mete ao bolso, sem grande entusiasmo, olha mais do mesmo. Afinal, quando é que um bilhete de lotaria vale alguma coisa, não é? No dia seguinte, os números saem e Tonda começa a comparar. Ela primeiro, deixa-me cá ver. 32, ok. 48, 19, opa! E um atrás do outro, até que percebe que todos os números coincidem. E o prémio final é... 10 milhões de dólares! A vida dela virou de pernas para o ar, duplamente falando. E já vamos explicar porquê. A primeira coisa que ela faz é, claro, despedir-se do trabalho. A segunda é começar a planear uma vida nova e decide receber o prémio em pagamentos anuais de 375 mil dólares durante 30 anos, porque ela quer estabilidade, quer segurança e, finalmente, uma vida feliz uma vez na vida. Porque ela tem medo do pagamento de faturas, portanto ela prefere assim. Mas a vida não lhe sorriu. Quando ela vai ao centro da lotaria para tratar da papelada, os funcionários dizem-lhe que não podem pagar-lhe nada. E ela, uai, não posso porquê? Porquê? É meu? Então não posso receber? Ela ficou ali parada a olhar para eles com a impressão de que alguém lhes puxou o tapete. E era um deles. A explicação chega depressa. Era 4 colegas da Waffle House afirmavam que existia um acordo entre todos, que era um antigo pacto, supostamente que eles tinham combinado entre turnos, em que quem ganhasse um bilhete oferecido pelo Edward teria de dividir o prémio e eles queriam a parte deles. Contrataram advogados, meteram o processo em tribunal, meteram aquilo a andar depressa e de repente Tonda está no tribunal. E quem aparece para testemunhar, quem é? Vamos rufar os tambores. Não temos tambores, não temos dinheiro para isso. O próprio Edward, o homem que deu o bilhete. Ele diz que a intenção sempre foi oferecer o bilhete a todos os empregados e ainda acrescentou que eles tinham prometido a ele uma carrinha branca King Cab. Uma carrinha branca, homem. Homem, estás a testemunhar um caso de 10 milhões e queres uma carrinha branca?
cada um com as suas loucuras. O julgamento arrasta-se, os colegas juram que havia um acordo e o Edward jura que o bilhete era para todos. E também a carrinha. Gnu. A Tonda jura que nunca prometeu nada e no fim, a Tonda perde o caso e o juiz manda dividir o prémio pelos 4 colegas. Oh, meu caro. Mas ela chama-se Tonda. Não, de Tonda não tem nada. Porque ela sente-se traída, injustiçada, completamente impotente e por isso decide colocar um recurso. E enquanto espera, toca a fazer waffles, mas não no antigo trabalho dela, num novo lugar, numa nova Waffle House. E um ano depois, meus caros, o Supremo Tribunal decidiu a favor dela e finalmente foi feita justiça e o dinheiro é só dela, por isso... Oh! Mas a paz durou muito pouco. O Edward voltou à carga e desta vez meteu um processo para recuperar o bilhete. Ele diz que o bilhete era dele, portanto ninguém diz que não, que a intenção era dividir por todos, oh, meu caro, tudo bem, e que portanto quer os 10 milhões de volta. Opa, então se era dos outros, queres para ti? Ok. E claro, não nos esqueçamos, eu quero a carrinha branca. Cada maluco. O processo arrasta-se durante 2 anos. E como se não bastasse, a Tonda está a divorciar-se. E o ex-marido, o que é que ele quer? Uma parte do dinheiro. Hã? Vou-vos dizer, ganhar a lotaria, mas que vida de miséria, pá. No sentido da palavra. Uma miséria. Felizmente, o processo do Edward é arquivado e ele não recebe nada, nem o dinheiro, nem a carrinha. Portanto, vai-te embora. E nesse momento, a Tonda respira fundo. Finalmente agora sim pode aproveitar o que resta do prémio. Mas pouco tempo depois, quando ela estava no Mississippi, cruza-se com o ex-marido. E estamos a falar, não é deste divórcio, é o outro ex-marido, o número 2, ok? Que também decide que quer parte do dinheiro. Epá, isto não acaba. Só que, em vez de advogados, ele escolhe o método mais específico que é: vou raptar a minha mulher e a minha sala! Que é um método que nos Estados Unidos costuma acontecer bastante. Ele entra no carro dela, empurra para o banco do passageiro e arranca. Grita, ameaça, exige o dinheiro e acabam por parar num lugar isolado e ele continua a pressioná-la e de repente... na bolsa dela. Um telemóvel a tocar. Ela pede para atender e ele diz: não! Parece um cão. Não! O telemóvel volta a fazer que é o telemóvel a dizer então. E ela diz: olha, se tu não me deixares atender, as pessoas vão ficar preocupadas. É melhor tu me deixares atender. E ele diz: pronto, está bem. E ela mete a mão dentro da bolsa, mas em vez do telemóvel tira uma pistola de calibre 22 e pum! Acerta-o. Pá, mas que vida, pá. A vida desta mulher estava tão tranquila e ela quis desgraçar-se. O tiro acerta-lhe no peito e ele ainda consegue agarrar na arma, mas está muito ferido. E ela, com a maior das calmas do mundo, diz-lhe: olha, deixa-me levar-te ao hospital que ainda morres. E ele diz: está bem. Sobrevive e ela não é acusada porque afinal este homem estava a tentar raptá-la. Depois disto, a Tonda tenta finalmente viver em paz e divide parte do dinheiro com a família. E nesse momento, meus caros, ela pode descansar, mas não. Porque na América existe o IRS, os IRS, Internal Revenue Service, o tipo autoridade tributária, que diz que aquilo conta como uma oferta e que as ofertas grandes pagam imposto. Resultado? Esta menina deve $800 mil, quase $1 milhão ao IRS. Ela tenta argumentar, mas o IRS não quer saber. O processo arrasta-se quase 10 anos e em 2012 ela é obrigada a pagar. No fim, ninguém sabe quanto dinheiro lhe sobrou, mas uma coisa é certa, ela aprendeu a lição mais importante de todas. Nunca, mas nunca digas a alguém quanto dinheiro tens. Meu Deus, custa muito. A história da Tonda é a prova, isto eu vou deixar aqui bem explícito, é a prova de que ganhar a lotaria não é a garantia de felicidade. Isso não é, meus caros. Às vezes, é apenas um bilhete de entrada para um circo onde todos querem um pedaço de ti, incluindo ex-maridos, colegas invejosos e camionistas com sonhos de carrinhas brancas.
E depois de tudo isto, só consigo imaginar a Tonda a olhar para o céu, exausta, mas ainda com amor suficiente para dizer: ó tempo, volta para trás, traz-me tudo o que eu perdi, tem pena e dá-me a vida que eu já vivi. Mais ou menos isto, mas... cada maluco, pá. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto